Sejam muito bem-vindos ao KM0 Podcast, o seu podcast sobre corridas, mas principalmente sobre começos. Hoje eu recebo aqui minha querida amiga Sheila, Cindy Sheila, personal trainer, atleta e corredora. Sheila, antes de mais nada, eu quero começar perguntando a você qual foi o seu KM0 no mundo do esporte. Primeiramente, eu quero te agradecer. Quero dizer que me sinto lisonjeada por ter sido a primeira convidada do podcast. Desejo muito sucesso. Quero dizer que te admiro muito. E espero que esse espaço sirva de inspiração e motivação para quem vive o esporte, para quem ama o esporte ou simplesmente admira quem o pratica. Amém, tô aqui. Quase faz eu chorar desse jeito. Meu KM0 na corrida, ele começou quando eu decidi entrar no mundo da corrida. E hoje eu me vejo correndo distâncias que eu jamais imaginei conseguir. 5, 15 e uma meia maratona que eu já corri sem parar. E isso para mim foi o KM0, quando eu simplesmente decidi começar. E hoje eu me sinto muito feliz participando de muitas corridas e vivendo a corrida todos os dias. Sheila, e me diz uma coisa, você hoje que vive no mundo das corridas, para aquelas pessoas que te veem em todo canto, muitas vezes te seguem no Instagram, que tiram algumas dúvidas, mas não sabem do principal. Por onde foi o seu começo no mundo da corrida? Quando você parou para pensar assim e disse, poxa, eu vou meter o pé no mundo, vou conhecer várias pessoas e vou viver na corrida agora, vou correr. Olha, a corrida ela entrou na minha vida de forma muito simples. Eu estava querendo emagrecer um pouco e eu comecei a correr 2 km todos os dias na esteira depois do meu treino. De repente eu estava correndo 3 km e certo dia eu decidi que eu ia correr 5 km sem parar, na esteira. Eu completei meu treino, fiz os 5 km em 42 minutos e fiquei muito feliz por ter conseguido. Eu lembro muito bem da sensação de ter conseguido, que não saberia explicar com palavras agora, mas eu sei que eu me senti muito feliz. E desde então eu passei a correr 5 km e não mais 2 km na esteira, porque desde então eu era uma corredora de esteira e não uma corredora de rua. Sheila, quando você era corredora de esteira, você começou a correr na rua, a treinar, como você falou, a superar limites do 2 foi pro 3 e até os 5 e depois não parou mais. Você lembra qual foi a sensação que você sentiu quando você fez a primeira inscrição numa corrida de rua, que você decidiu ir participar de uma prova, competir com outras pessoas? Olha, certo dia uma amiga minha, que também é corredora, ela me chamou para participar da Corrida do Servidor lá em Pau dos Ferros. O ano era 2024. Eu adorei a ideia, a gente foi, participei da prova. Eu fui com meus fonezinhos, sem pretensão nenhuma, curtindo o momento. E aí eu completei os 5 km em 26 minutos, bati meu RP, eu não sabia nem o que era RP nesse dia na corrida. E fiquei em terceiro na minha categoria, que era a minha faixa etária. Também eu nem sabia que tinha isso na corrida. E aí eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Desde então eu passei a fazer os meus treinos de corrida na rua e não mais na esteira. Então eu deixei de ser uma corredora de esteira e passei a ser uma corredora de rua. Você falou uma coisa muito importante sobre RP e faixa etária. Tem muita gente que está assistindo agora que já corre, já conhece essas gírias, mas para quem está começando agora, que talvez tenha que esteja assistindo isso aqui só por você, mas ainda não corre, o que você diz para essas pessoas? O que é RP? Que você ficou tão feliz assim quando você bateu o seu RP logo na sua primeira prova? O RP, ele é o recorde pessoal que uma pessoa consegue alcançar em determinada distância. Nesse dia eram 5 km e eu consegui fazer 5 km em 26 minutos, porque eu nunca tinha conseguido antes. Meu tempo era 40 minutos. Quando eu comecei, eu fazia 5 km em 40 minutos. Mas foi uma quebra muito grande, assim, para uma primeira prova, você foi de 40 Foi, minutos para eu fiz em 26. 40 minutos, aí eu comecei a treinar e fazer 5 km na esteira todos os dias. Nesse tempo eu fui diminuindo o meu Ah, tempo, só que o meu tempo em 5 minutos era 32 minutos. E em nesse 5 dia km era da 32 32, minutos. nesse dia da prova eu consegui fazer em Você fez uma 26. quebra muito grande com o RP.
Mas, Sheila, e a partir desse momento, foi aí que você decidiu que era isso que você queria para sua vida? E o que foi que fez você continuar a se inscrever em mais e mais corrida, bater mais RP, que eu tenho certeza que você bateu o RP mais vezes, e sair pelo mundo assim, conhecendo pessoas que gostam de correr, pessoas que gostam da mesma coisa que você. Olha, eu gostei tanto daquele ambiente, eu gostei tanto daquela sensação de vitória pessoal que eu me inscrevi em outra corrida lá em Cajazeiras, Paraíba, e foi aí que eu fiquei mais influenciada a participar de outras corridas. Eu passei uns meses treinando sozinha e foi aí que eu procurei uma assessoria de corrida, porque eu queria ter um planejamento para encaixar os treinos de corrida na minha rotina, que é uma correria. E também eu queria melhorar o meu desempenho nesse esporte, porque eu sempre fui muito competitiva e eu queria realmente melhorar a minha performance. Eu sou muito fã de Ayrton Senna e tem uma frase que ele diz assim: no que diz respeito ao esforço, ao empenho e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. E hoje eu faço parte da assessoria esportiva do treinador Marcondes Alencar, a MA Assessoria Esportiva, e aproveitando o ensejo, eu já quero deixar aqui a minha gratidão a ele por todo o apoio e suporte que ele me dá em todos os treinos e em todas as competições que eu participo. Gratidão, meu treinador. Como ela falou, pessoal, que é muito competitiva, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou fotógrafo dela porque eu faço muita foto dela, eu vou dizer pra você. Essa mulher é competitiva mesmo. Ela é tão competitiva que até no ranking das fotos, lá na plataforma que eu vendo as fotos, onde vocês adquirem aquelas fotos, a Sheila tá na top 1 compradora. Sheila foi uma amizade que me veio assim, logo no meu início, né, quando comecei a fotografar a corrida de rua, que eu me tornei assim, um fotógrafo esportivo. Sheila foi uma das primeiras pessoas a adquirir sua foto. Ela disse assim, rapaz, a foto desse menino é boazinha, eu vou aqui comprar minha foto. Eram ótimas e hoje estão excelentes. Para você ver que a competição dela foi além de correr, Eu disse que eu literalmente. era Mas competitiva. isso é muito bom. A competição em si ela é muito boa de forma saudável, Saudável, é falando sempre assim, né? saudável. E Sheila, bem no início você falou que quando decidiu começar na corrida de rua, não só na corrida de rua, mas quando começou a correr na esteira, você começou para perder peso. Sua intenção era perder peso. Além dessa perca de peso, quando foi que você percebeu assim que a corrida de rua mudou a sua vida de alguma forma, que transformou assim o seu pensamento? Ó, quando eu percebi que a minha mente ela desacelerava e o meu caos se organizava. Que aquele momento no meu dia era o único momento em que a minha mente ela se acalmava em meio a tanta correria. Tem muita gente hoje que realmente está correndo mais, que alega, na verdade, que quando corre desestressa, que sente a ansiedade diminuir, que o cortisol baixa e que se sente muito mais feliz com isso, falando mais naquele ponto do RP, o recorde pessoal. E com tantos desafios assim que você passou e passa no mundo da corrida, teve alguma coisa que você não gostou em algum momento e que vou parar de correr. Você já pensou em desistir alguma vez? Qual foi o momento mais difícil assim nessa trajetória desde o início da esteira até agora, pegando vários pódios e ganhando várias medalhas? Olha, eu não tive esse pensamento de desistir ainda, porque assim, eu sou uma mulher que não desiste. Eu prefiro ajustar e avançar. A vida é assim, eu gosto dela assim. Então, assim, no mundo da corrida, eu até agora só saboreei alegrias, mas eu espero que se algum dia o meu caminho se tornar difícil, eu consiga ter sabedoria para lidar e que a corrida continue sendo uma âncora para mim, que ela nunca me afunde, ela sempre me salve. Sheila, como a gente falou sobre, quando eu corro eu me sinto menos ansiosa e tal. Diz pra gente, pra mim e para as pessoas que estão assistindo você, a corrida hoje, do seu ponto de vista, ela é mais mental, alguma coisa assim mais mental ou física? Pra mim correr 5 km, eu vou aqui imaginar, eu consigo correr. A pessoa coloca na mente que vai correr 5 km, ou é mais físico? Olha, a nossa capacidade máxima, ela é determinada pelo físico. O quão perto desse máximo a gente vai chegar é mental. E é claro que o aspecto mental tem um papel enorme no treinamento, o que tem um impacto direto na nossa capacidade física no dia da corrida.
Então, eu acho que quanto maior for a distância, mais mental a corrida se torna. E eu digo isso porque eu já participei de uma meia maratona e a forma que eu lidei com aquela prova foi totalmente diferente de quando eu participo de provas de 5 km, que eu corro na adrenalina e no puro instinto. E ainda falando do mental, você acha que no mundo da corrida hoje tem alguma pressão assim, tanto assim da nossa mente mesmo, quanto das pessoas que assistem a gente, que acompanham a gente no Instagram, que estão lá assistindo as provas, que alguma pressão assim em cima de você por causa da corrida? Olha, sim, com certeza tem pressão, como em qualquer esporte de alto rendimento. Tem uma frase muito boa de uma tenista norte-americana chamada Billie Jean King, que ela diz assim: a pressão é um privilégio, mas o problema não é a pressão em si, é a intensidade. Porque a gente precisa da pressão para ter resultado, caso contrário, a gente não performa em nada, seja no esporte ou no trabalho. Porque o esporte por si só ele é competitivo e acaba que a pressão se torna uma condição constante de aperfeiçoamento. Outro dia eu li um artigo sobre Simone Biles que falava sobre como a pressão poderia derrubar uma supercampeã e o que a gente podia tirar de positivo na decisão que ela tomou. E o psiquiatra dizia assim que a pressão ela faz parte da natureza do esporte de alto rendimento, que a competição é o espírito do atleta e via de regra o atleta é alguém que precisa dessas exigências para ter seu nível de resultado e desempenho. Só que o mais importante é que tenhamos a autopercepção e o autoconhecimento, porque às vezes a gente está em um ambiente que exige mais do que aquilo que podemos dar. Isso serve não só para o esporte, mas também para a nossa vida. É muito importante e muito interessante você falar isso, porque ainda hoje no mundo da corrida, não vou dizer no mundo da corrida, mas por fora da corrida tem muita gente que vê tudo isso que a gente vive, que eu falo da gente, como fotógrafo eu vejo muita coisa também. Que a gente vive no mundo da corrida, tem pessoas que sequer entraram, as pessoas que vêm só de fora costumam dizer que é muito hippie, né? Que é uma coisa assim de momento, é uma modinha. Ah, Sheila saiu ali para correr, viajou para correr, porque agora tá ali na modinha. O que é que você fala assim? Você acha que quem fala isso pode ser e realmente é alguém que sequer experimentou essa sensação de adrenalina, essa sensação de recorde pessoal? Você acha, qual a sua opinião sobre isso, Sheila? Olha, eu já recebi muitas perguntas e, tipo assim, se compensava viver correndo e, assim, compensa muito. Não adianta explicar porque só quem está ali que vive a corrida vai sentir o que eu sinto. E, assim, não tem explicação. Tem que viver para saber como é. Mas, assim, critica, assim, quem nunca participou e a gente só deve escutar a crítica de quem já viveu e consegue agregar alguma coisa na nossa vida, né? Se for falar em modinha também, vamos agradecer ao mundo, Agradecer que é uma porque modinha, né, é uma pra modinha saudável. saudável. Que tem muita Que gente bom. hoje que encontra com a E gente quem estiver indo pela modinha, que continue indo, é que muito bom. deixou de ir para a festa, muita gente parou de beber, emagreceu por Sim, causa da corrida, porque deixa de ir para uma festa às vezes no sábado à noite, porque no domingo pela manhã tem uma prova às 5 horas. sim. Quem acorda às 5 horas para correr, né, Sheila? Mas também acaba que, às vezes, você vai pela modinha e acaba se apaixonando pela corrida e começa a treinar e começa a fazer porque ama mesmo, e não mais pela modinha. Eu acredito também que seja uma questão das pessoas em volta, né? Tipo, Sim. ah, eu vou correr porque é modinha, eu quero só foto. Inclusive, se você quer só foto, eu tô aqui para lhe fotografar. E vou dizer para você, quando você se conecta com aquelas pessoas que constroem novas amizades, eu acho que isso também é um gancho que faz você ficar meio que preso naquele negócio, né? Tipo, você faz muita amizade com pessoas de outras cidades, Sim. que você vai encontrar em outras corridas, não é? Sim, a corrida me presenteou com bons amigos, graças a Deus. Por exemplo, você tem muita amizade que você não, talvez não tenha o costume de ver com frequência. E só vai encontrar nas Na corridas, né? corrida, é. E também, falando sobre hippie, o ambiente te molda. Se você anda com muitas pessoas que correm, você acaba correndo. Se você anda com muitas pessoas que são preguiçosas, você acaba se tornando preguiçoso, né? Sheila, e a gente falando assim das amizades que a gente constrói no mundo da corrida, você chegou a ver assim algum amigo, algum conhecido que hoje vive no meio das corridas, se transformar, que teve a sua vida e o seu mental transformado através da corrida de rua? Olha, com certeza.
A minha vida é transformada todos os dias por causa da corrida. E graças a Deus a corrida me presenteou com bons amigos. E vez ou outra, alguns se abrem dizendo o quão transformador é o esporte. Porque além de transformar, ele tem o poder de valorizar o que cada um tem de melhor. E eu enxergo isso todos os dias quando eu me olho no espelho. Superação em si também é muito Sim. boa, né? Me diz uma coisa, tem muita gente que te acompanha, às vezes, muitas vezes sequer já falou alguma vez com você, mas conhece você, porque Sheila, através da sua competitividade e do seu esforço, ela tem se dedicado muito e eu vejo isso e fico muito feliz com você. Sheila, o que é que você diria para essas pessoas que hoje te acompanham e que têm vontade, porém têm medo de começar a correr, a botar o seu tênis no pé e sair para correr? O que é que você diria para quem está querendo começar hoje? Eu quero dizer que apenas comece, não precisa nem comprar um tênis de R$ 1.000, ter um Garmin no braço. Isso aí a gente deixa para depois. Apenas comece, porque corra com o seu corpo e não contra ele. Porque nesse momento a constância ela é mais importante do que a velocidade. Quando você fala da constância, é muito importante frisar que é a constância de você ir todo dia. Vamos dizer assim, vamos tirar ali 30 minutos, 20 minutos para sair para correr. Não é uma coisa que vou sair aqui agora de 1 da tarde, ou de 1 da tarde e vou até 5 horas da tarde É porque correndo, assim, né? tem muita gente que acha que melhorar o pace é comprar um tênis de R$ 1.000 e ir lá e correr. Não, o que melhora pace é treino. Você melhora com treino, não tem segredo. É o básico bem feito todo dia que faz você melhorar. Básico, bem feito, todo dia que faz a gente melhorar. Concordo com você. Se eu saio para correr na segunda-feira e vou daqui a 30 dias, como eu mesmo faço isso muitas vezes, que eu estou alguns dias sem correr, não tem como você ficar bom, não tem como você se destacar nesse mundo, nesse meio. É por isso que aquela frase faz muito sentido. Às vezes a obsessão vence o talento, porque quando o talento ele não se esforça. Quando você treina todos os dias e uma pessoa que é talentosa não treina, você vai se sobressair daquela pessoa. Agora, se o talentoso ele vai lá, tem constância e treina todos os dias, é claro que ele vai se sair bem. Então, eu acredito muito que a obsessão vence o talento quando ela é feita dessa forma. Todas as vezes, independente do que você fizer, independente da sua profissão, o esforço vence o talento todas as vezes. E hoje, você que já ganhou muitas corridas, que eu sei que você já sempre está em primeiro, pega muita medalha, muita premiação, o que é que você diria para aquela Sheila que iniciou não só no mundo da corrida, mas no profissional geral? Porque você também é personal trainer, né? Olha, eu sou muito esforçada, então eu diria assim, não existe nada que você se dedicar que você não consiga. Eu diria isso para ela. Eu sei que eu sou muito esforçada e era apenas isso. Se eu me dedicar, eu consigo. Sheila, e hoje assim, falando ainda do RP, vamos falar do RP. Você já tá, assim, num limite bom? Ou você acha que você quer o que mais nesse ritmo? Olha, não tô, eu estou. É claro que eu estou muito satisfeita com o meu tempo, mas eu estou treinando para baixar ele, né? Eu quero fazer 5 km sub-20. É, e o meu tempo é 20 minutos alto, então eu quero baixar esse tempo. Se eu conseguir baixar, aí vai ser o RP que eu tanto almejo. Caramba, muito bem. Sheila, e me diz uma coisa, fala aqui pra gente. O que é que você vê no mundo da corrida hoje que ninguém comenta? Pode ser alguma coisa bem polêmica mesmo, mas uma coisa que as pessoas não costumam comentar. Olha, até comentam assim, eu vejo muita gente dizer que a corrida ela vai destruir nossos joelhos, ou que a corrida vai deixar nossa bunda caída, que a corrida vai fazer a gente envelhecer. E assim, é tudo mito, não existe isso. O que vai fazer tudo isso é você ficar lá no sofá sentada, sendo sedentário. Isso sim vai deixar você estragado. A gente falou muito aqui agora e muita gente que está aqui, eu sei que já conhece a Sheila e tem várias pessoas que ainda não conhecem. E como eu sei que você inspira pessoas de forma direta e indireta para quem está chegando agora, onde as pessoas podem te encontrar e conhecer um pouco mais sobre você e sobre a rotina de treino. Quem quiser me encontrar, é só me seguir lá no Instagram, @Sheila_personal trainer. Lá vai ter muitas dicas de treinos. Quero dizer também que eu trabalho com consultorias online, fazendo planilhas de fortalecimento para você que é corredor ou ciclista. É só falar comigo no direct que
eu estou lá fazendo a sua planilha para te ajudar a correr ou a pedalar melhor. Sheila, e foi um prazer ouvir tudo isso aqui, ouvir um pouco da sua história e conhecer um pouco mais sobre Sheila. Porque, gente, eu já conheço Sheila há um bom tempo, já está com mais de um ano que a gente construiu essa amizade no meio das corridas. Como eu falei, ela foi uma das primeiras pessoas a dar a oportunidade para o Cowboy do Clique, antes mesmo de ser o Cowboy do Clique. Foi um prazer conhecer você, foi um prazer receber você aqui hoje. E pessoal, para você que assistiu até agora, talvez esse seja o seu KM0. A partir daqui você pode estar começando algo, começando a correr, começando qualquer que seja o esporte. Porque tudo que você quiser iniciar hoje, seja lá o que for, tudo começa do KM0. Nos vemos no próximo episódio.